tema da minha mensagem hoje é a prostituta de Apocalipse capítulo 17. A gente vai ler até o verso 5. Já está ali, né? Apocalipse 17, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Um dos sete anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: Vem, e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito até um deserto, e vi uma mulher montada sobre uma besta. Olha que interessante a figura, não? Uma mulher montada sobre uma besta. Então ele me levou em espírito até o deserto, e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura é vermelho também, né? Tipo um vinho, de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e imundícias da prostituição. E na sua testa estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Até aí tá bom, meus irmãos, olha para cá, por favor. Como eu tenho dito nas últimas quartas-feiras, Apocalipse é um livro bem simbólico. Muitas coisas são literais, aquilo que são literais fica claro a explicação, mas há muitas partes que são apenas símbolos. De que forma? Símbolos para representarem uma verdade divina. É isso que vai dizer a Escritura. Então, os símbolos, eles por si só, eles sintetizam algo para que eu e você venhamos a entender melhor. Olha um exemplo bem fácil de entender. Quando você ouve falar de Pinóquio, de bate-pronto você lembra de mentira. Quando você lê ou ouve a história da Chapeuzinho Vermelho, você lembra que aquela história representava algo. Não dar ouvidos aos pais, não ver o óbvio, né? Um lobo dizendo: essas orelhas é para ouvir melhor. E aprendemos também que não há segunda chance. Ou seja, é uma história para sintetizar, para mostrar uma verdade. E aqui a ideia é a mesma em Apocalipse 17. São símbolos, como nós lemos aqui, uma prostituta montada numa besta, com uma taça na mão, cheia de abominações, de maneira poderosa, né, como uma rainha, para mostrar algo real para mim e para você. Um símbolo que vai mostrar algo real. É com base nesses símbolos que Apocalipse quer transmitir uma verdade. Qual verdade? Este mundo ao qual nós vivemos, ele é exatamente igual a uma prostituta. Essa terra a qual nós habitamos é sedutora. Este mundo é sedutor. Ele quer o tempo todo mostrar que você tem o direito de se satisfazer, colocar para fora todas as suas vontades, satisfazer os seus prazeres, seus desejos. Porque a prostituta, ela representa isso, né? Olha, você vem aqui para você liberar geral, de fato. Só que assim, com uma prostituta, para que você tenha prazer, um preço alto é cobrado. Da mesma forma, em relação às coisas deste mundo. Os prazeres que este mundo oferece, que são prazeres verdadeiros, porque se não fosse, meu irmão, ninguém ia querer. Sim, o mundo oferece coisas muito prazerosas. Só que assim como a prostituta cobra um preço alto, assim também aqueles que decidem viver à margem da lei de Deus, à margem da ordenança do nosso Deus, por conta de prazeres, por conta de satisfazer os seus desejos. O que a Escritura diz é que estes também pagarão um alto preço. E é isso que o texto vai dizer de forma simbólica. Eu quero passar então alguns princípios aqui. Põe o primeiro, por favor, ali, Miguel. Primeiro princípio: a Babilônia é um mundo sedutor. É o que nós lemos aqui no verso 5. E na sua testa estava escrito o nome simbólico: a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Quando a Escritura diz que este mundo é sedutor, deixando claro, o mundo ele não se refere a algo físico, algo material, o planeta a qual nós vemos, mas o mundo na Escritura ele faz referência a valores que são contrários à fé cristã, a valores que são contrários à ordenação divina. É por isso que eu e você precisamos constantemente sairmos de nossa casa,
sentarmos aqui, ouvirmos a pregação do Evangelho, para que assim nós possamos ser purificados aos poucos. Porque todos nós éramos como se fosse um pântano cheio de lodo, sujo, de esgoto. E a fonte que jorrava sobre nossas vidas era justamente essa, sujeira. E então o Senhor nos converte, a fonte muda. Só que até limpar toda aquela água, todo aquele lodo, todo aquele esgoto que está ali embaixo, é um processo, demora. E essa limpeza é feita através da palavra de Deus, ouvindo constantemente. Por isso a importância de não faltar, de fazer parte de tudo, de ouvir constantemente, não apenas nos cultos, óbvio. Mas vai correr, põe ali um estudo, uma pregaçãozinha no ouvido, está fazendo a faxina em casa. E vá se purificando a cada dia mais. Porque este mundo ele vai tentar nos seduzir o tempo todo. Ele vai tentar nos atrair, mostrando que não se prive de tanto prazer. Oh, tem tantas coisas boas que você poderia estar desfrutando. E aí, pelo simples fato de um posicionamento, de você se dizer cristão, você acaba que não desfruta. E você sabe, a prostituta, se tem algo que ela oferece, é prazer, é orgia, são alegrias, ainda que momentâneas, mas alegria. E é isso que o mundo quer para mim e para você. Prazeres, orgias, bebedeira, curtir a vida. Mas não apenas esses prazeres. É que às vezes nós pensamos assim, os prazeres deste mundo estão apenas associados ao prazer carnal, a uma vida íntima, com todas as mulheres que você puder, com todos os homens que você puder. Claro que não. Este é apenas um dos prazeres que este mundo oferece, mas vai além. Há prazeres que não têm a ver com sexualidade. Não tem a ver. Sabe quais? Por exemplo, eu vi uma vez uma ginasta, e ela com foco de ir para as Olimpíadas e ganhar, né, a medalha de ouro. E ela foi, conquistou, e ela depois dando o seu testemunho, né, ímpio não dá testemunho, mas falando o que a motivou a fazer aquilo ali. Como ela chegou à vitória, a tão sonhada vitória. Ela disse, olha, faz 2 anos, que eu não sei o que é beber refrigerante, que eu não sei o que é comer um lanche, que eu não sei o que é me relacionar com pessoa nenhuma. Abstinência total durante 2 anos para que eu pudesse chegar aqui e conquistar. Não coloquei uma gota de álcool na minha boca durante todo esse tempo. E hoje estou colhendo fruto das minhas decisões. Repare, o objetivo aqui não era um prazer carnal, mas era um prazer à la Aquiles, de ter nome eternizado, de ser aplaudido pelo mundo. Lembra da história de Aquiles, de Troia? O oráculo chega nele e diz, Aquiles, se você for para a batalha, você vai morrer. Você precisa escolher. Ou você morre velho em ditosa velhice e é esquecido, ou você vai para a batalha, morre jovem. Mas o seu nome vai ser eternizado. Qual foi a escolha de Aquiles? Óbvio, foi a segunda. É por isso que nós falamos dele até hoje. Este é o objetivo de muitos. Isso é o que o mundo também proporciona, além do prazer carnal. Status, poder, aplauso, honra, glória dos outros. 1 João capítulo 2, verso 16, olha o que a Escritura vai dizer. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. A versão revista atualizada diz a soberba da vida, né? Todas essas coisas, esses desejos por prazer, por fama, por sucesso, por ser reconhecido, a Escritura vai dizer que todas essas coisas não procedem do Senhor. A cobiça, nada disso procede do Pai. E, como eu falei, tem como você não estar ligado ao prazer carnal e mesmo assim ser mundano. Eu via uma reportagem do Cristiano Ronaldo e ele é um cara que, se você olhar de fora, assim, você vai ver, não bebe, nem refrigerante, não fuma, não bebe, não fuma, tem uma alimentação exemplar, tem uma família. A última vez que eu estava vendo o que ele tinha de bens, ele tinha 20 carros de luxo. Não estou falando carro de luxo. Já viu aquele videozinho que ele entra com o menininho na garagem lá? Aí, filho, procurei. Qual carro do pai está faltando? O menininho fica perdido. Não sabe?
E então ele, numa de suas entrevistas, ele dizendo assim: eu sou o melhor do meu esporte. Se para muitos eu não sou, para mim pelo menos eu sou. É isso que eu tenho que ter na cabeça. Eu sou o melhor. A humildade, gente, passa longe, né? Soberba da vida. É o desejo. Não, ele não sai com várias mulheres igual o podre do Neymar. Não vai para os iates, para as ilhas da vida. Mas olha esse. Está lá apenas com uma mulher, com sua família. Oh, mas o desejo por grandeza fala tão alto. O desejo de ser reconhecido o tempo todo, de querer ser o melhor. E sabe qual que é o grande problema de nós que somos cristãos? Nós vemos essas coisas e por vezes tentamos imitar. Queremos fazer a mesma coisa. É a mãe que às vezes vê a outra mãe que é empresária, rica, cheia da nota. Então ela olha para aquela mulher que largou o marido, que largou o filho, que largou a casa, que largou a família, mas ela conseguiu esse status de ser alguém diante da sociedade. Então, a mãe cristã olha aquela mãe ímpia e diz: se ela conseguiu sendo mulher, por que eu não posso conseguir? E ela quer ir para o mesmo caminho, abandonar as coisas. O mundo é tudo isso que desperta em mim e você o pior que há no ser humano. O desejo de querer aparecer, de ser grande e de ter prazer o tempo todo. O segundo princípio, nós vemos a mulher em cima da besta. Teólogos como William Hendrickson, eles vão dizer que a figura aqui, ela tenta comunicar uma verdade muito importante. Em que sentido? A besta, ela é a mesma de Apocalipse 13, que eu já preguei. Pode ver, a mesma descrição. 7 cabeças, 10 chifres. Se você ler Apocalipse 13, 1, você vai ver que é a mesma coisa. E repare que aqui há uma junção daquilo que é do mundo e o diabo. É um em cima do outro. Os dois andando basicamente junto. É a mulher aqui sentada na besta. No verso 2, né, vai dizer isso. Os reis da terra se prostituíram com ela e os seus habitantes se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Olha a ilustração que dá. O mundo, os governos malignos, como eu disse também, os anticristos da vida, se prostituindo, se embriagando todos juntos de uma vez só. Assim é o mundo. Assim como o homem e a mulher, quando eles se casam, eles se tornam uma só carne. Aqui o mundo e o diabo oferecem a mesma coisa. Eles se juntam com o objetivo de oferecer tudo aquilo que eles podem para que nós venhamos a nos desviar daquilo que é correto. Para que nós venhamos a dar ouvidos a eles. Os pensamentos deste mundo, eles sempre vão cavalgar junto. Vão andar juntinho com governantes malignos, como eu disse nas últimas pregações. O anticristo, muitas vezes, durante a história, ele vem em formas de governos malignos. E o que eles fazem? Eles tentam implantar o tempo todo pensamentos mundanos e perversos dentro da igreja. E sabe o que é triste de ver? Por vezes conseguem. E nós, cristãos, não conseguimos perceber o quão mundano nós estamos sendo. É o tempo todo esses conceitos ímpios de prazer, de status, de conquista, sendo colocado dentro da igreja. Daí você vai a uma conferência e o objetivo é uma ambição gospel, entre aspas, de você conseguir coisas, mas para a glória de Deus. Mas o objetivo é o quê? É conseguir coisas. E a gente não consegue perceber este ensino nos púlpitos. E sabe? Onde nós vemos este ensino maligno muitas vezes, e nós não reparamos, nas escolas. Desde criança, o grande objetivo de Satanás, da besta, da Babilônia, é justamente perverter as nossas crianças, para que quando elas crescerem, nós não venhamos a ter domínio nenhum sobre elas. Elas não venham a pensar igual a gente de forma alguma. Você pode pensar: pastor, isso aí eu acho que é teoria da conspiração. Não é. Não é. Sabe o que é a Unesco? É a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Isso é a Unesco. E o grande objetivo da Unesco é fazer com que os pais não tenham o direito de imprimir os seus valores às suas crianças. Por isso, eles, juntos com governos esquerdistas, socialistas, eles querem fazer o quê? Eles querem que a criança saia do hospital e vá direto para uma creche. Se for em período integral, melhor. Por quê? Ora, temos o dia todo para ensinar essas crianças.
Põe ali para frente, por favor. Tem um livro chamado Maquiavel, Pedagogo, de Pascal Bernardin, chama Maquiavel Pedagogo ou Ministério da Reforma Psicológica, que é exatamente isso que mostra o livro. Ele vai fazendo apenas citações da ONU, da Unesco, Unicef, todos esses órgãos aí, né, que amam as crianças. Não, eles amam tirar as nossas crianças de nós. Eles amam doutrinar as nossas crianças. O grifado é meu, mas olha o que diz o texto, eu só estou lendo na íntegra. Uma vez que o papel, isso aqui é a Unesco dizendo, uma vez que o papel da escola não mais esteja limitado à instrução, deve então um professor, além de suas obrigações ligadas à escola, assumir mais responsabilidades, a fim de preparar os jovens para a vida em comunidade e a vida familiar, as atividades de produção e etc. Os programas educativos difundidos pela mídia poderiam contribuir para a neutralização da transmissão familiar dos preconceitos. E o que é esses preconceitos? O que são? No caso da educação familiar, compreende os valores tradicionais ligados ao meio social ou ao meio religioso em particular. Isso foi dito na 4ª Conferência dos Ministros da Educação da Unesco. Este é o grande objetivo. Neutralização da transmissão familiar dos preconceitos. O que é preconceito? É um conceito formado de antemão. Quais preconceitos eles querem neutralizar? Eles querem barrar. Ora, educação familiar, principalmente o ensino religioso. É por isso que eles querem acabar com a educação domiciliar. É por isso que eles não querem aprovar de forma nenhuma que famílias eduquem as suas crianças, porque se assim fizermos, nós passaremos os nossos valores para as crianças. Agora, se nós deixamos na mão da Babilônia, das 7 da manhã às 5 da tarde, não se espante de seu filho, mesmo você sendo crente, se tornar um romano. Para ir mais além, recentemente agora, acho que dia 31 do último mês, o Museu da Língua Portuguesa reabriu as portas, novamente. E olha o tweet lacrador do Museu da Língua Portuguesa. Põe para frente, Miguel. Olha o que diz. Vê se você reparar alguma coisa diferente. Nessa nova fase, o MPL, né, Museu da Língua Portuguesa, a vírgula, uma pausa ligeira, respiro, apresenta o recomeço de um espaço aberto à reflexão, inclusão e a um chamamento para todas, todos e todes os falantes ou não do nosso idioma. Venham, voltamos. Reparou ali ou não? Todos? Todas? E todes. Para mim, todes, meu irmão, é plural de tode. É? Um filho que é um tode. Ah, quer pro outro, não faça 2 todes. Mas isso aqui, olha de onde vem. Museu da Língua Portuguesa. Repare que a doutrinação está em tudo. Falei recentemente. Você vai ao Burger King, gente, tá lá. Você vai ao McDonald's, está o folhetim lá. Você vai a um restaurante, eles te tratam com pronome neutro. E eu falei, no Brasil, via de regra, quando ouvirmos falar de inclusão, não tem nada a ver com inclusão. Tem a ver com cartilha LGBT. Apenas isso. Eles não estão preocupados em incluir os deficientes auditivos. Não estão. Não estão preocupados em incluir aquele que não enxerga, cardápios em braille. Não. Inclusão no Brasil. É isso que eles querem fazer. Desde pequeno, doutrinar as nossas crianças, como eu citei aqui o coral gay de São Francisco, que disse abertamente, nós viemos para os seus filhos. Meu irmão, e se eles vieram para as nossas crianças, e nós que somos pais cristãos, não nos atentarmos para isso, e não lutarmos contra isso. Ser cristão não é ser passivo diante disso. Nós que somos cristãos, diante de um homossexual, nós vamos amá-lo, condenando o pecado sempre. Mas diante de um militante da causa, nós devemos lutar, é o que diz a palavra do Senhor. Não é aceitar tudo que eles falam de forma alguma. Os homens deste mundo são governados pelo diabo, essa é a descrição que nós vemos aqui em Apocalipse, capítulo 17. E para encerrar, o 3º princípio, põe lá, Miguel, por favor.
Para encerrar, terceiro princípio, a inversão daquilo que é natural. Repare, verso 4. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas, pérolas e por aí vai. Na sua testa estava escrito um nome simbólico: a grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações. Lembra da figura aqui? A mulher sentada, governando. Isso aqui é uma inversão daquilo que é natural. Por que eu digo isso? Tudo aquilo que foge do natural não procede do Senhor. Tudo aquilo que foge da lógica da vida, dois homens, foge do natural. É isso que Romanos 1 vai dizer. Duas mulheres, a mesma coisa, foge do natural. Da mesma forma, a mulher governando, como diz Apocalipse 17, é algo que também foge daquilo que é natural. As mulheres não devem governar. Não é por falta de capacidade, de forma alguma. As irmãs são muito capazes. Mas a ordem divina é: o homem governe a casa, o homem governe a igreja. E então, por conta do advento feminista, nós vemos se tornar comum mulheres que lideram a igreja. Mas elas dizem: não, mas eu sou submissa ao meu marido. Mas como você consegue fazer essa separação? Na igreja ali é a mulher que manda. Mas chega em casa: amor, mas aqui em casa quem fala mais alto é você. Não tem lógica. Como eu disse, de forma alguma eu estou falando em relação à capacidade. Eu estou falando em relação à criação. A Bíblia responde isso de uma forma bem clara. Por que o homem deve ser o cabeça e a mulher a auxiliadora? Porque Deus primeiro criou Adão e depois Eva. Ponto. Irmão, quer ficar bravo com Deus e não comigo. Sabe por quê? Essa é a ordem que deve ser cumprida, e tudo que foge desse natural traz peso. Porque, meu irmão, liderar é peso. É fardo. É desgastante. Seja liderar uma casa ou liderar uma igreja, Deus, Ele ama tanto as irmãs que Ele quer livrar as irmãs deste peso. Só que não, as feminazes da vida querem trazer esse peso para elas. Amam o microfone. Tudo aquilo que foge da ordem natural não procede do Senhor. Além disso, as duas mulheres aqui nós veremos a diferença, né? A esposa de Jesus e a prostituta do diabo. Efésios, põe por favor, Miguel, Efésios capítulo 5, verso 27, vai dizer assim: em relação à igreja, em relação à noiva, a esposa de Cristo. Olha como é tratada e você vai ver como que é tratada a mulher do diabo. Efésios 5, 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Este é o retrato da noiva de Cristo que somos nós, da igreja. Santa, irrepreensível, sem mancha, nem ruga. Repare a diferença. A prostituta que nós lemos aqui é uma rainha soberana que governa. Ela, quem dá as ordens, está com pedras preciosas, em oposição à esposa de Jesus Cristo, o que diz, não diz nada em relação ao ornamento, apenas santidade, sem mácula, no sentido de sem mancha. É isso que o Senhor espera de nós. A igreja é descrita com base no que ela é, ou seja, na sua essência, que eu preguei no último domingo. Nós devemos ser reconhecidos por conta daquilo que somos interiormente. É isso que tem valor para Deus, ainda que não tenha valor diante das pessoas. É isso que tem valor para o Senhor. A prostituta, todavia, com base naquilo que ela veste, com base na sua aparência. A igreja de Deus busca a virtude. A prostituta, o mundo, busca apenas o reconhecimento, o aplauso dos homens, o louvor dos homens. É por isso que eu e você devemos vigiar a nossa preocupação excessiva com a própria aparência também. Pastor, o senhor está dizendo que a mulher não tem que se preocupar com a aparência? De forma alguma. Mas devemos vigiar se essa preocupação é excessiva com aquilo que é externo, com aquilo que aparece. Olha o que Pedro vai dizer, 1 Pedro capítulo 3, verso 3. Falando a respeito das irmãs, das mulheres de Deus. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como tranças dos cabelos, as joias de ouro ou luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. O que vos torna belas, queridas irmãs, não é o enfeite exterior,
as tranças, as progressivas, as chapinhas da vida. Vestidos, correntes de ouro, saltos, 15. Não é isso. O que torna você bela de verdade é o que está dentro, no íntimo, no coração. Como eu falei, isso aqui não é um repúdio à beleza de forma nenhuma. Porque talvez você pode entender isso aqui e pensar, tá vendo, mulher tem que ser largada. Deus me livre, irmão. Se arruma. Academia, progressiva, botox, tudo que você puder. Faz. Mas que a sua maior beleza não seja essa. Deus não tem nada contra a beleza. Olha o que a Escritura vai dizer. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Se o Senhor tivesse algum problema com beleza, ia ser o quê? Adorai o Senhor na feiura da sua santidade. O Senhor não tem nada contra a beleza. Sejam belas, se cuidem. Todavia, o mais importante é aquilo que somos por dentro. Sabe por quê? Muitas, no afã de agradar as pessoas, de ter um corpo perfeito, não vão querer ter filhos. Porque você sabe, né? O filho muda o corpo. Vem estria, vem celulite. As coisas caem, né? Dá de mamar para você ver, mas não adianta. E então, no anseio de uma beleza externa, acabam negligenciando uma das virtudes mais fantásticas que uma mulher pode ter, que é dar à luz, que é ter filhos. Não devemos cair nesse caminho. A Bíblia não é contra a beleza, como eu disse, mas o mais importante são virtudes. E Apocalipse capítulo 17 aqui, ele fala de uma igreja santa em oposição a um mundo embriagado, totalmente bêbado. Você sabe, né? O que é o bêbado? O bêbado é aquele que não tem freios, que não se refreia, que extravasa, que faz tudo o que quer. A virtude, ela nos coloca freios morais. Não tem como você ser virtuoso saindo com uma mulher por noite, saindo com um homem por noite. Virtude é você refrear os seus desejos carnais e ao invés de ter 50 mulheres em um ano, você possuir apenas uma em 50 anos. Para isso é necessário virtude. Abnegação. Não há virtude em sair com um monte. Agora, ser fiel a um ou a uma, meu irmão, é sacrifício. Muito sacrifício. Porque se você casa ali com 20, 21 anos, quando você chegar nos 40, nos 45, a sua esposa não vai ser a mesma, o seu marido não vai ser o mesmo. Então você vai olhar para, olha, eu casei com você com 20, você olha a mocinha de 20, gente, que diferença! Só que você acha que só a sua esposa que mudou, né? Você não olha para você, a barriga, né? Não olha. Olha apenas para a mulher. E é onde que nós vemos os homens fracos trocando a mulher de 40 por duas de 20. Por quê? Porque não são virtuosos. A ilustração do vinho aqui, ela traz essa ideia, né, de se embebedar, se embriagar. E é claro, a gente não se embriaga apenas com prazer. Hoje em dia, se tem algo que o mundo oferece, que embriaga demais as pessoas, sabe o que é? Entretenimento. Que é o que deixa as pessoas mais embriagadas do que entretenimento. Inventaram, meu Deus, até um termo para isso, maratonar série. Daí você pergunta, fulano, o que você fez esse final de semana? Maratonei isso aqui, né? 1, 2, 3ª temporada, uma vez só. Só saía para ir ao banheiro. Oh Deus, coisa inútil. A igreja foi chamada para ser discreta. Não chamar a atenção como prostituta. Foi chamada para ser virtuosa. E para que nós sejamos virtuosos, o que a Escritura diz é que nós devemos lutar contra esses desejos mundanos que o tempo todo vão nos cercar. Seja os desejos relacionados a prazer, a consumo, relacionado à aceitação dos outros, relacionado à aparência física. Como eu disse, se cuide, mas que as pessoas tenham a referência de você, irmã, e de você também, irmão. A referência não seja a cor do seu cabelo ou o tamanho dele, mas sim aquilo que você tem por dentro. O seu temor a Deus, o seu amor ao Senhor. É isso que nós devemos buscar a cada dia. Efésios 5,18, Paulo vai dizer, né? Se o mundo diz, se a prostituta vem e diz para nós nos embriagarmos com ela, Efésios 5, Paulo rebate. Não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Que assim sejamos cheios de virtude.
Amém, meus irmãos?